No final da semana seguinte, 6 dias após eu ter jogado aquela moeda insignificante no poço, ouvi uma lamúria pesarosa. O vento era tão intenso perto de minha residência que pude sentir as janelas tremendo em sua base, a ponto de um dos vidros rachar-se ao meio. Uma tempestade parecia estar a caminho, imaginei. Mas não testemunhei nem ao menos uma gota até o dia seguinte. No domingo de manhã, no entanto, antes que eu fosse à missa, recebi uma ligação de meu filho, relatando algo que me deixou muito perturbado. O vizinho de meu filho, aquele policial psicopata, havia sido morto na madrugada, torturado e degolado por um intruso durante a madrugada. Não liguei os fatos no primeiro momento, é claro, mas pensei ser uma coincidência demasiado agradável mais tarde. Na semana seguinte, as investigações da polícia tiveram início, mas tudo ainda era um mistério. A única coisa, no entanto, que soubemos, pelos boatos, era de que havia uma água enegrecida no local do crime, e as marcas dos pés de alguém haviam sido encontradas trespassando a porta dos fundos. Não conseguiam explicar o porquê de tanta água no local, sendo que não havia chovido naquela noite, mas eu, de alguma forma, tinha suspeitas do que havia ocorrido. Durante a próxima semana eu acompanharia o caso. As ligações constantes de minha nora e de meu filho me deixaram a par de como a investigação ocorria. A polícia, por sua vez, havia identificado um pouco daquela substância enegrecida às portas da casa de meu filho, o que o pôs em uma situação complicada. Não haviam encontrado nenhum tipo de arma do crime, mas temi por todos eles. Por várias horas agoniantes, pensei ser o responsável pelos ocorridos. Afinal, eu lidara com forças que não compreendia. Era irracional, é claro. Mas parecia ser algo muito além de uma mera coincidência. Havia uma testemunha durante a noite. A mulher, meu filho descobriu por causa de um camarada da delegacia, havia avistado uma figura sombria caminhando de forma suspeita pelo jardim de trás da casa do velho, na noite em que ele fora assassinado. Mas os relatos se tornavam fantasiosos em um determinado ponto. Ela afirmava que algo caminhava em uma posição curvada, tentando abrir a janela, mas entrou pela porta dos fundos quando não obteve êxito. A mulher havia dito que parecia um tipo de criatura coberta de musgo enegrecido. Por isso, a polícia quase a descartava como uma testemunha plausível. Afinal, ela possuía um histórico de enfermidades mentais. Fui até o poço no final da tarde seguinte, imaginando se encontraria alguma coisa. Mas não pude ver nada além de sombras ao fundo, como era de se esperar. Lancei mais uma moeda ao fundo, e fiz mais um desejo dessa vez. Não gostava da ideia de que meu filho fosse preso por um assassinato. Ele era, eu sabia desde o início, uma pessoa essencialmente boa. Disse mentalmente que pagaria qualquer preço para que ele escapasse de um julgamento como aquele. E lancei-a naquele abismo, a pequena moeda. Irracional ou não, era tudo que eu poderia fazer a uma distância tão considerável. Naquela noite, os ruídos dos ventos e aquele choro que eu conseguia ouvir do poço se tornaram insuportáveis às portas. Naquela noite, os ruídos dos ventos e aquele choro no poço se tornaram insuportáveis após as 3 da manhã. Obviamente, havia algo muito estranho acontecendo naquela região. Mas eu tentei, tanto quanto pude, pensar que aquilo se tratava de algo real. Não me renderia à insanidade se tivesse uma escolha. Mas na manhã do 3º dia, quando finalmente achei que teria alguns momentos de paz, veio a alegação que me traria horrores inomináveis. Meu filho fora levado. Uma prisão preventiva sob alegações de que ele era o principal suspeito de um assassinato ainda mais brutal. Algumas algas e fungos enegrecidos haviam sido encontrados na casa da única testemunha do ocorrido. Então,
Logo suspeitaram de meu filho. As provas, no entanto, não eram contundentes. O que quer que a mulher soubesse, havia morrido com ela. Eu sabia, é claro, que tinha sido responsável pelo que acontecera à mulher e ao policial naquele tempo. Imaginava que se a lenda daquele poço fosse real, eu deveria pagar um preço terrível por minhas escolhas pessoais. Mas conseguiria suportar o peso do que havia feito, sabendo o que fizera para que meu filho não fosse morto por um policial insano. Consequências.